vocês estão? Está todo mundo legal? Está todo mundo bem? Coisa boa! Meus amores, a gente vai dar continuidade hoje do capítulo 2, ok? Que a gente deu início, a gente falou um pouco na aula passada, tá? A tia Eli parou e hoje a gente dá continuidade, tá bom? Pra gente finalizar o nosso livrinho, tá bom? Então, no capítulo 2 que fala, o que podemos fazer para conhecer o mundo, tá bom? Então, você já vai colocar aí na sua página, aliás, no seu livro, na página 300, que a gente vai falar sobre diferentes pontos de vista, tá? Você pensou sobre como os sentidos, não é? Que a gente já estudou lá um pouquinho atrás, podem nos ajudar a conhecer coisas novas e também sobre como os pensamentos também podem ajudar nisso? Então, muitos filósofos, certos, também investigaram essa questão que nos trouxe, né, várias dúvidas. Exemplos, temos aqui o filósofo, certo, René Descartes. Ele foi um filósofo e também matemático. Ele nasceu em 1596 na França. Além de ser muito bom nas ideias, não é? E também nos cálculos, ele também foi responsável por inaugurar um novo período da filosofia, que seria qual? Filosofia moderna, tá? E isso só acontece quando um filósofo tem uma ideia realmente muito boa. E com ela, né, revolucionava o pensamento da época. Inclusive, você vai aprender sobre uma ideia muito boa de Descartes, tá? Em uma noite de 1619, ele teve um sonho que passou a ser o seu objetivo. Qual foi esse objetivo que passou a ser? Era criar uma ciência admirável e que fosse capaz de fazer todos pensarem sobre coisas diferentes, aliás, sobre coisas existentes no mundo. E ele conseguiu. Você verá como as teorias de Descartes são realmente admiráveis e lança muitos questionamentos sobre o mundo. Outro filósofo, qual você estudará, chama John Locke, certo? Ele nasceu em 1632 na Inglaterra. E ele criou uma teoria muito interessante sobre como conhecemos as coisas. Além de ter contribuído com a política da sua época, John Locke, certo, também era um médico, o que ajudou a criar a teoria sobre a educação das crianças. Então, ele misturava tudo o que ele sabia em suas teorias, conhecimento, política e educação, a respeito, tá? Da ideia mais interessante que que Locke teve sobre a mente das crianças. Você aprenderá mesmo, certo, com seus colegas e também com seu professor. Passando mais um pouquinho aqui abaixo, temos aqui a tábula rasa ou uma dúvida metódica. Então, John Locke acreditava que todas as pessoas eram como uma tábula rasa. Um papel em branco em que aos poucos ia recebendo escritas, novos desenhos e também novas letras. Para esse filósofo, as pessoas construíam conhecimentos à medida que adquiriam experiências e principalmente as obtidas por quem? Por meio dos 5 sentidos. René Descartes, por sua vez, acreditava que os 5 sentidos eles poderiam ser enganosos, como já vimos no capítulo anterior. Por isso, ele passou a desconfiar de tudo o que recebia por meio deles. Então, já pensou como poderia ser isso? Seria bem confuso, né, gente? A maneira que encontrou para saber se algo era realmente verdadeiro foi duvidar de tudo. E com essa atitude, ele fez uma descoberta, né, incrível. Que a única coisa da qual ele não poderia duvidar era de quê? Da sua própria capacidade de duvidar. Olha ali, uma coisa bem estranha, não é? Então, e essa capacidade de duvidar, ela vem de uma parte muito importante de nós, assim como os 5 sentidos. E qual é essa parte? O pensamento, tá? Então, para o René Descartes, tá? O único jeito de conhecer algo de verdade era por meio de quê? Do pensamento. Olha aí que interessante.
Aí vem aquela perguntinha: o que você achou das teorias? Com quais dos filósofos você concorda? Com René Descartes ou com outro filósofo, John Locke? Aí você vai pensar um pouquinho, tá? E refletir e depois você responde, tá bom? Vamos entrar agora no terceiro capítulo, onde vai falar, certo? Descobrir o mundo. Olha aí que interessante, tá? E neste capítulo, a gente vai conhecer, né, como a gente viu, aliás, duas maneiras, deixa eu voltar aqui, duas maneiras, certo, diferentes de perceber o funcionamento do mundo. E neste capítulo aqui, foi abordado os conceitos de inatividade e transformação, e a sua relação com o ato de descobrir o mundo, tá ok? Sendo abordada também a ideia da percepção das mudanças que ocorrem em cada um de nós e também no mundo, tá? A imagem da abertura do capítulo fala o quê? Observe os elementos da imagem, o que elas têm em comum e o que fazem, né, cada uma dessas imagens aqui serem diferentes uma das outras. É aquele momento que a gente para refletir mais, certo? Então, inatividade ou transformação. A inatividade e a transformação são dois jeitos diferentes de olhar para a mesma coisa. Vamos aprender junto o que significa isso, tá? Observe a imagem, o que ela está representando. Aí temos aqui uma florzinha, não é? Logo no início da sua vidazinha. Olha aí que interessante. Ela aqui está fechadinha, ainda está bem coberta. A segunda imagem já mostra que apareceu um pouco das suas pétalas, porém elas não estão abertas, não é? Houve um pouco de amadurecimento aí. Na terceira imagem, ela já está querendo abrir as suas pétalas, se aflorar aí, não é? Olha aí, que lindo! E na quarta imagem, ela já está abertinha, já está linda, não é? A gente já consegue ver aqui. Olha aí que interessante, não é? Então, aqui houve uma transformação? Houve uma mudança? Sim, não é? Então, leia com atenção os seguintes conceitos. Inatividade, o que é? É quando se percebe ou se tem a sensação de que se nada se altera no mundo ou em uma situação em que a gente vive, tá? Em que vivemos. Como? Tudo fica igual. E parece que sempre foi e sempre será daquela forma. Não muda, é assim, não tem como mudar, é daquele jeito e pronto. Foi feito e vai ficar assim, não posso mudar. A transformação já vem desmistificando, né? Já vem diferenciando. Que pode ser entendida como o contrário da inatividade. Que é quando as coisas mudam, parece que estão em constantes mudanças, não é? E um bom exemplo da transformação é o processo da metamorfose da borboleta. Que é o quê? A vida da borboleta, de uma borboleta, ela pode ser dividida em 4 estágios. Quais são esses estágios? O ovo, certo? A larva, pupa ou crisálida, tá? E a fase adulta. A borboleta, ela fica na forma de lagarta de 1 a 8 meses, aproximadamente, dependendo assim da espécie, tá ok? Para a lagarta se transformar em borboleta, ela passa por uma mudança anatômica, tá? Uma transformação em sua forma e também na sua estrutura e na estrutura do seu corpinho, chamando assim, certo? Sendo chamada de metamorfose, tá? E o processo começa quando o inseto vira pupa, tá? Período em que ele não se move e ele fica dentro de uma espécie, certo, de proteção, que a gente chama essa espécie de proteção de quê? De casulo. E assim passa-se algum tempo e há a transformação, não é? Daquele pequeno inseto para se transformar em quê? Na borboleta. Olha aí que interessante, não é verdade? E assim a gente entendeu um pouco sobre inatividade e sobre transformação. Passando mais um pouquinho aqui, temos aqui perguntas para pensar. Leia atentamente as perguntas a seguir feitas por um poeta. Olha só. Por que as árvores
escondem o esplendor de suas raízes. Olha aí que pergunta. Por que choram tanto as nuvens e cada vez são mais alegres? Onde está o centro do mar? Por que ali não vão as ondas? Olha aí que interessante, não é? São perguntas realmente para pensar. Mais um pouquinho aqui abaixo vem o quê? O mundo muda, não é verdade? Então, será que o mundo sempre foi desse jeito ou algum dia ele já foi diferente? E no futuro, será que ele vai ser algo inativo ou vai, né, haver transformações? Mudar como? Ele pode se transformar? Então, todas essas questões inquietaram, né, os filósofos e a partir de agora, né, como também a gente já viu, também vão inquietar vocês aí para pensar mais um pouco. Aqui a gente tem, né, uma pequena parte, um trecho da música, tá? Como uma onda no mar. Olha aí que legal, certo? Que nada do que foi será, do novo jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como uma onda, como um mar, certo? No indo e vindo infinito. Olha aí que interessante, não é essa letra dessa música? Assim nos fazendo pensar mais uma vez. Descendo mais um pouquinho, vem o quê? O eu mudo. Aqui a gente vê, né, 3 quadrinhos mostrando um garotinho. Vê que com o passar do tempo houve uma transformação. Assim da mesma forma que acontece com a gente, não é verdade? A gente está em constantes transformações. A gente não é aquele ser inativo, certo? Que em alguns pontos sim, né? Porém, da nossa natureza a gente sabe o quê? Que a gente está em constantes mudanças, não é verdade? Em constantes evoluções. Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa pequena revisão, tá ok? Na nossa próxima aula a gente já dá início com um novo módulo, tá bom? Então a tia Eli se despede aqui para vocês com um beijo, certo? Um abraço bem apertado e até a próxima aula. Tchau!